Hoje nós vamos falar sobre o ambiente preparado. E para isso eu vou usar a referência do livro A Descoberta da Criança ou Pedagogia Científica da Maria Montessori. Nesse livro tem um capítulo que fala sobre o ambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre esse capítulo, mas aí tem outras referências também que falam sobre o ambiente preparado numa escola montessoriana. Então, para começar, vamos lembrar que foi ela quem trouxe esse conceito de baixar o ambiente, né? Tudo era alto, tudo para o adulto, e ela que traz esse conceito de baixar, de acessibilizar os materiais para as crianças. Então ela abre os armários, deixa as crianças pegarem nos materiais, devolverem os materiais, e aí ela começou nessa observação, nesse estudo dela, ela começou realmente adaptar esse ambiente para a criança. Eu não diria nem adaptar, é realmente produzir esse ambiente para a criança, né? Que esteja tudo acessível, na altura dela. Então, eu vou ler um pouquinho o que ela diz nesse capítulo. Mandei construir mesinhas de formas variadas que não balançassem e tão leves que 2 crianças de 4 anos pudessem facilmente transportá-las. Cadeirinhas de palha ou de madeira, igualmente bem leves e bonitas, e que fossem uma reprodução em miniatura das cadeiras de adulto, mais proporcionadas à criança. Encomendei poltroninhas de madeira com braços largos e poltroninhas de vime, mesinhas quadradas para uma só pessoa, e mesas com outros formatos e dimensões, recobertas com toalhas brancas, sobre as quais seriam colocados vasos de folhagem ou de flores. Então, para começar, a gente vê que ela traz as cadeiras, as mesas no estilo adulto, né, do que o adulto usa para a criança. Então, manda cortar os pés e realmente coloca num tamanho apropriado para a criança. Quando ela fala mesinhas para uma criança, são essas mesas que a gente trabalha algumas atividades de vida prática e algumas atividades da linguagem, da escrita, tá? Então, desconstrói a ideia que a gente tem daquelas mesas que eram com 2 crianças, desconstrói a ideia da mesa do professor. Vocês vão ver mais pra frente que não existe mais a mesa do professor. Também faz parte dessa mobília uma pia bem baixa, acessível às crianças de 3 ou 4 anos, guarnecida de tabuinhas laterais, laváveis para o sabonete e as escovas e toalha. Todos esses móveis devem ser baixos, leves e simples. Não precisa de muita ornamentação, não precisa, para fazer a função dele mesmo. Em cima da cômoda, sobre uma toalha, um aquário com peixinhos vermelhos. Ela está descrevendo o ambiente dela, né? Ao longo das paredes bem baixas, a fim de ser acessíveis às crianças, lousas e pequenos quadros sobre a vida em família, os animais, as flores, ou ainda quadros históricos ou sacros, variando-os em conformidade com as diferentes datas ou comemorações. Então, ela traz essa ideia, né? Tem um ser vivo ali, que é o peixinho, depois ela fala de plantas na sala, para que a criança aprenda a cuidar de todos os seres vivos, né? E que tenha esse aconchego, né? Esse espaço, ele é um espaço de vida. Então, traz isso. Essas lousas que ela comenta são as lousas que a gente conhece de escrever com giz e tal. E esses quadros, eles estão na altura da criança, não na nossa altura. Está na altura da visão da criança. É como se fosse uma sala da nossa casa, onde é um ambiente aconchegante, que a gente gosta de ficar, mas pensado na criança. Ela conta também que nessa sala dela tinha um quadro, um quadro policromo da Madonna, né? De Rafael, né? Então esse quadro, ela fala aqui que a criança não vai entender de imediato que esse quadro representa a maternidade, né? Mas
traz inconscientemente traz essa sensação. As crianças não poderão compreender a significação simbólica da Madonna, mas intuirão nesse quadro algo mais elevado que os outros, que representam simplesmente mães, pais, avós e crianças. E essas figuras todas se aninharão em seus corações envoltas de um sentimento de religiosidade. Então, usar da obra de arte também para colocar na sua sala, né? Observações práticas. Comecemos pela primeira objeção que apresenta ao espírito dos defensores dos métodos antigos. As crianças, movimentando-se, deslocarão mesas e cadeiras, provocando barulho e desordem. Porque essas mesas e cadeiras, elas são leves, para que a criança realmente possa transportar de um lugar para outro. Isso pode ser algo ruim para quem pensa da maneira tradicional, convencional, de que o lugar é fixo e que a criança tem que ficar naquele espaço imóvel. Tudo isso se fundamenta na concepção de que a criança deve crescer na imobilidade e no preconceito de que é necessário manter uma posição especial para que a educação seja proveitosa. As mesas, as cadeiras, as pequenas poltronas, leves e transportáveis, permitirão à criança escolher uma posição que lhe agrada. Ela poderá, por conseguinte, instalar-se comodamente, sentar-se em seu lugar. Isto lhe constituirá simultaneamente um sinal de liberdade e um meio de educação. Se a criança deixar cair ruidosamente uma cadeira, terá nesse insucesso, uma prova evidente de que da própria incapacidade. Em bancos, porém, ela não teria isso. Seus movimentos passariam despercebidos, porque não teria esse barulho, não teria esse movimento. Assim, a criança terá ocasião de se corrigir. Olha que legal. Ela pensa que a criança se movimentando e ocasionalmente fazendo barulho, ela por si própria vai se perceber e vai se corrigir. Então, é uma maneira de ensinar ainda mais. Verificaremos o seu progresso. Cadeiras e mesas ficarão imóveis em seus lugares. Quando ela aprender isso, consequentemente as coisas ficarão mais... ela andará por esse espaço de maneira a fazer menos barulho. Isso quer dizer que a criança aprendeu a mover-se, enquanto que no método antigo, num processo totalmente inverso, a disciplina tenderia a obter da criança a imobilidade e o silêncio. E eis outra objeção, muito frequente entre os partidários da escola comum. Como manter a disciplina numa classe de crianças completamente livres em seus movimentos? Inicialmente convém dizer que é bem outra a nossa concepção de disciplina. Disciplina para ela não é uma criança ficar imóvel, paralisada, né? Inicialmente, a disciplina deve também ela ser ativa. Não é disciplinado o indivíduo que se conserva artificialmente silencioso e imóvel como um paralítico. Indivíduos assim são aniquilados, não disciplinados. Então, ela pensa nesse espaço, existe a mobilidade nesse espaço, né? As crianças se movimentam. Ela está falando nesse capítulo só desse espaço geral, né? Mas as crianças se movimentam, aprendem a se movimentar e existe sim uma disciplina. A partir do momento que ela começa a entender e movimentar com menos ruído e com respeito ao colega que está ali, porque ainda ela não falou do tapete, mas existem os tapetes, onde vai ter criança nos tapetes. E quando ela aprender isso, as coisas acabam ficando nos seus lugares, ou existe um lugar apropriado para cada coisa, e consequentemente existe a disciplina, tanto interna quanto externa. Tá? Com relação ao ambiente, eu vou falar um pouquinho agora sobre a sala de aula em específico. Então, imagina, eu vou colocar em algum momento desse vídeo, ou no final, ou em algum momento aqui mesmo, um videozinho da nossa escola, onde a gente está começando a organizar novamente os materiais. Então, vocês vão ver apenas as estantes, com poucos materiais, porque a gente ainda está organizando, está fazendo a higienização.
mas eu vou escrever quais são as disposições das áreas de conhecimento nessas estantes. Então, imagine que você vai entrar na sua sala e da esquerda para a direita, tá? Vai ter uma estante ou duas estantes, daí a quantidade, quem vai definir vai ser você, de acordo com o que você tem de orçamento, ou de acordo com o que você tem de necessidade das crianças, enfim. Pode ser uma, duas estantes, às vezes três, às vezes em uma estante são duas áreas, enfim. Mas a ordem, de maneira geral, é assim. Vida prática, então imagina, da esquerda para a direita, entrou na sua sala da esquerda para a direita. Vida prática, sensorial, matemática, linguagem, ciências, história, geografia e artes. Nessa ordem, tá? Os materiais ficam nessas estantes, numa estante da altura da criança, onde ela possa alcançar todos esses materiais. Os materiais ficam, alguns em bandeja, alguns ficam sozinhos, dependendo da dimensão dele. Porém, esses materiais têm que estar visíveis e um material em cada espaço. Não deve-se ter um material na frente e um material atrás, onde a criança tenha que pegar por trás, né? A minha estante, ela tá abarrotada de materiais, e aí a criança tem que passar pela parte da frente, onde tem um material, para eventualmente pegar o de trás. Então, não, é um material por espaço, é um exemplar de cada material. E se eu vejo que eu tenho uma estante e eu não tenho mais espaço na minha sala para colocar mais estantes, mas eu tenho muito material, eu separo esses materiais, alguns materiais, e deixo lá uns 2, 3 meses e depois faço um rodízio desses materiais, colocando esses materiais novamente na estante. O que não pode acontecer é um material estar em cima do outro ou atrás do outro, ele tem que estar visível para a criança, tem que estar limpo, bem cuidado e tal. Começa essa distribuição dos materiais pensando de cima para baixo, da esquerda para a direita, do mais fácil para o mais difícil. Por que da esquerda para a direita e de cima para baixo? Porque ela já vai organizando esse olhar dela para a escrita e para a leitura, né? Que a nossa língua portuguesa, ela é dessa maneira, ela é organizada de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então a criança já vai entendendo que é essa ordem. Porém, há uma ressalva, existem escolas que fizeram a estante numa altura onde a criança de 4 anos, de 5 anos, alcança aqui em cima. A de 3 ainda não. E se ela tem que ter acesso ao mais fácil, porque é um crescente, um gradativo, existem escolas que fizeram o inverso, mas, porém, ainda continua a ideia da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, os mais fáceis lá embaixo, na primeira prateleira da estante, depois o outro, e os mais difíceis porque são para os maiores de 4, 5 anos. Vai da sua escola, da sua opção, do que você acha que facilita o seu trabalho, ou que facilita o trabalho da criança. Porém, devemos saber que a Maria Montessori criou dessa maneira, de cima para baixo e da esquerda para a direita, do mais fácil para o mais difícil. Mas se a minha criança pegar o que é mais difícil, tem algum problema? Eu não apresentei esse material para ela? Não tem problema. Ela vai pegar esse material. Se ela ainda está no momento que você acha que ela não passou por um outro processo para chegar naquele material que ele está, não tem problema nenhum. Você sabe qual é o processo e você vai aos poucos apresentando para ele. A criança, a partir do momento, o que você tem que tomar cuidado na sua observação é que a partir do momento que você apresentou o material para a criança, da maneira como você apresentou, ele deve, teoricamente, repetir, né? Da maneira dele, claro, mas ele vai repetir e você vai saber se ele está fazendo da maneira correta ou não.
A tua intervenção vai ser quando você perceber que ele está repetindo muitas vezes da maneira incorreta. Aí você vai lá e interfere, repetindo da maneira incorreta, que eu digo assim, ele não entendeu, ele não aprendeu, digamos os numerais, né? Ele não, a quantidade ele ainda não está entendendo, então você vai lá e reforça. Caso contrário, você deixa a criança explorar o material, desde que ele não esteja se machucando, não esteja quebrando o material e não esteja machucando nenhum colega, tá? Porque a ansiedade é nossa de que a criança aprenda, mas a criança vai aprender no tempo dela e quando você vê, você vai apresentar novamente ou vai apresentar pela primeira vez e você vai ver que há um desenvolvimento natural da criança. Quem somos ansiosos e queremos atropelar as coisas somos nós. Então, sobre os materiais especificamente, vou fazer outros vídeos falando sobre cada um, sobre cada estante, sobre como apresentar. É um trabalho longo que daí eu vou fazer mais fragmentado mais pra frente. Então vamos lá. Existem espaços, existem escolas que nessas estantes, como eu falei, vida prática, sensorial, matemática, linguagem, ciências, história, geografia e artes. Existem escolas que permitem que a criança saia para fazer algumas atividades da vida prática. Que depois eu vou dizer um pouquinho o que contém a vida prática, ou pelo menos o básico da vida prática. Por exemplo, dentro da vida prática tem uma atividade que é o martelar alguns pregos. Isso faz barulho dentro da sala de aula e pode acabar atrapalhando alguns colegas. Então, algumas escolas permitem que a criança saia, e só tem um exemplar, então essa criança, ela quer trabalhar com esse material, ela pode ir para fora da sala, no corredor, ou eventualmente no pátio, enfim, fazer aquela atividade e voltar. Tá trabalhando a responsabilidade da criança, a autonomia da criança, e ela tem que ir para fazer esse trabalho e voltar. O outro tem que esperar se quiser fazer esse trabalho. Então, algumas atividades relacionadas mais com a vida prática tem que talvez sair de sala de aula. Por exemplo, vai se fazer um pão ou um bolo, alguma culinária, feito num outro espaço, né? E isso pode ser feito sozinho, pode ser feito em conjunto, né? Geralmente aí nesse caso em especial da culinária, nós na nossa escola fazemos com a turma toda, mas é uma turma pequena, né? Então, aí o professor tá junto, ou se tem auxiliar, o professor de apoio está junto, e aí se faz essa atividade. O suco de laranja pode ser feito dentro da sala de aula, desde que tenha as laranjas. Aí existe uma quantidade. Então, por exemplo, a gente sabe que as crianças, quando forem fazer esse tipo de atividade da vida prática, que é o que eles mais amam, eles vão querer fazer muito disso. Então, por exemplo, se eu deixar um saco de laranja, eles vão querer fazer o suco de laranja do saco de laranja todo, né? Então, aí pensando assim, a gente sempre limita uma quantidade. Então, tem 2 laranjas no dia, né? Então, é uma criança que vai fazer o suco naquele dia, no outro dia é outra criança que vai fazer o suco, e assim vai. A gente não deixa também, porque eles têm que trabalhar a ansiedade deles e tal, e porque existe um limite até para que eles entendam isso, um limite de material, um limite de, enfim. Então, são 2 laranjas, 3 laranjas no máximo, uma maçã, vai cortar a maçã, uma maçã, né? Então, vai trabalhando isso na criança. E obviamente, no início, se for novidade, todos vão querer muito fazer essas atividades da vida prática, de cortar uma banana e tal. E é muito bacana, porque a intenção é que eles cortem, dividam, compartilhem com os colegas, então tá socializando, tá aprendendo a compartilhar, tá trabalhando a graça e cortesia. E o que eu vi é que não atrapalha quem tá fazendo as suas atividades. Claro que agora, pós-pandemia, vai ter que repensar como que isso vai ser feito, né? Mas antes era dessa maneira, a criança podia oferecer para todos, cortar a banana, oferecer para todos e tal. Claro que cada um daí também tinha o seu próprio
talherzinho para comer e tal. Então, falando um pouquinho mais do ambiente, né? As estantes têm uma ordem para os materiais, como eu já comentei. Vou mostrar para vocês depois nos próximos vídeos essa ordem que é de cima para baixo, da esquerda para a direita. A ordem de apresentação desses materiais. Precisa estar organizado, limpo e tal, como eu já falei. Os locais têm que estar definido. Ela coloca nessa ordem porque a criança sabe que eu peguei um material que é de ciências, eu vou devolver na estante de ciências na segunda prateleira, que eu sei que era lá que estava. Todos os materiais têm sempre o seu lugar. Ele não fica mudando de lugar no espaço, né? Tava nessa estante, de repente eu vou guardar na outra, não. E a criança aprende isso rapidinho. É naquele lugar, é naquele lugar que ele vai colocar. Dentro do espaço da sua sala, se você tiver a oportunidade de ter um espaço para o cantinho da leitura, é importante, né? Ele foge um pouquinho dessa ideia das estantes, mas é importante ter esse cantinho da leitura, com livros diferentes, com um cantinho onde tenham vários tipos de textos, gêneros textuais diferentes também, como uma bula, uma receita. Não que a criança vá ler, mas ela começa a ter acesso a isso, né? A esse letramento. Então, embalagens, coisas diferentes, mas relacionadas com a leitura num cantinho onde ela possa ter esse acesso, com uma poltroninha, se possível, onde ela possa ter acesso para ir lá, folhear, ficar sozinha naquele espaço e tal. A ideia, como eu comentei, não tem a mesa do professor. Então, tanto o professor quanto a criança, eles têm a liberdade de andar por esse espaço. E a intenção é que tanto um quanto o outro tenha também tanto a liberdade quanto a concentração, que possa estar concentrado, que possa... Então, imagine que existe essa sala, né, dessa maneira que eu comentei, com as estantes e tal, na ordem. As crianças estão trabalhando nas suas atividades e o professor está andando, observando, anotando e apresentando materiais e orientando as crianças. Então ele tem um olhar observador, ele praticamente não senta mais para corrigir nada, né? Porque os materiais são práticos. Se você tem que fazer de alguma maneira algum tipo de registro, pode ser por fotos, através de portfólio, pode ser através de desenho, mas sempre lembre de falar para os pais das crianças em reuniões e tal, que nem tudo que a criança aprende precisa estar registrado numa folha. Precisa estar registrado nela, não necessariamente numa folha, tá? Então, muita coisa que ela vai aprender está registrado nela, no cérebrozinho dela, mas não precisa estar numa folha para que eu tenha que provar para o pai que ela está aprendendo. E daí, com relação a essa liberdade pelo espaço, também entra a liberdade da criança, né, de poder andar por esse espaço, de poder escolher o seu espaço para trabalho. Então, como eu comentei, é natural que a criança precise de movimento e ela vai ter que ter durante o dia dela algum momento de movimento, né, corporal, porque ela precisa, é natural dela e já existem estudos que dizem que quando a criança se movimenta, ela realmente aprende mais, ela se acalma, ela precisa disso, gente. Então, a gente não pode esquecer disso. Porém, dentro da sala de aula, é claro que o que a gente quer é mais calma, concentração. Então, se você perceber que tá um ambiente onde tem um corredor, eu já comentei isso, mas só para reforçar, se tem um corredor onde a criança vai passar por vai correr por esse espaço, você coloca uma estante onde ela esteja obstruindo aquela, né, de alguma maneira a criança vai ter que desviar e, consequentemente, ela vai andar pelo espaço. Porque nesse espaço ali, da sala de aula, ele é mais para concentração, para calma, para o silêncio. Não que isso vá acontecer sempre. Às vezes você vai ouvir as crianças conversando entre eles e um está ensinando o outro e tá tudo bem. Não é uma sala estática como ela já falou, né? Imóvel. Mas que não se tenha né, espaço para correr mesmo dentro da sala de aula. Tem atividades que são feitas na linha, onde tem movimento, tem música e tal. Então, nesses momentos que também tem esse movimento, tá?
Já comentei das imagens nas paredes, então que estejam na altura da criança, porque a gente está pensando nesse ambiente para criança, não é para Márcia adulta, é para criança. Então que esteja na visão dela. Obras de arte são bem importantes, bem legais, eles gostam, criam um ambiente mais aconchegante, mais gostoso de estar. A presença de plantas, como eu comentei. Móveis com dimensões reduzidas, lembrar disso, né, de ter esses móveis com dimensões reduzidas para as crianças. E os espaços que não são da sala de aula também deve ser pensado, né? Claro que a gente tem já a vigilância sanitária, corpo de bombeiros, pedindo coisas para que a gente organize esse espaço já de acordo com a criança, por exemplo, que o vaso sanitário seja pequeno, que a pia, o lavabo também seja na altura da criança, tudo isso, mas a gente deve pensar nos outros espaços também. No momento, na biblioteca, né, que esses livros estejam em acesso para a criança, e como eu falei, ou se não todos estão em acesso para a criança, que alguns estejam em acesso para a criança, e você vai fazendo um rodízio disso. As outras áreas também, né? Um parquinho onde a criança tenha acesso ao que ela quer brincar, que esteja realmente à altura dela, que ela possa ir no banheiro sem ter que pedir para o professor, que ela possa tomar uma água sem ter que pedir para o professor porque está ao alcance dela, que no momento da refeição isso também possa ser respeitado e, se possível, trabalhado, que ela possa ter acesso aos alimentos onde ela mesma possa pegar, onde ela possa se servir, onde ela possa colocar o pratinho dela. Todo esse trabalho ajuda muito, né, nesse ambiente externo também. A escola toda deve ser pensada nesse ambiente preparado para a criança. Ao certo deveria ser a casa também, né? A gente, sempre que possível, tem que pensar nessa acessibilidade para a criança, principalmente. Eu tô falando isso porque é algo que pode ser comentado com os pais, né? Às vezes a gente na escola dá uma autonomia para a criança dela comer sozinha, lá com 3, 4 anos, ela tá comendo 2 anos e meio, 3 anos, tá comendo sozinha, e aí em casa ela não tem esse acesso, né? A criança acaba em casa, o pai colocando na boca, enfim. Então acaba tolhindo o que você na escola tá trabalhando, né? Então em casa, sempre que possível, sendo numa reunião com os pais e tal, se você tiver a oportunidade, peça para que os pais observem essa altura das crianças, os objetos que a criança precisa de necessidade básica, por exemplo, a água, que esteja com uma jarrinha, já aproveita e trabalha o transpor o líquido numa jarrinha e um copinho para a criança baixo para que ela tenha acesso a isso, que no banheiro ela tenha um banquinho para poder fazer suas necessidades. Vou dar até um exemplo, na nossa escola fizemos todo o processo de desfraude de uma criança e aí a criança em casa, a mãe dizia, poxa, mas em casa ela ainda não, ela acaba fazendo na calça. Sim, porque em casa ela não tinha, o vaso é mais alto e ela não tinha acesso a isso, e não, óbvio que ela não pediu para a mãe dela, mamãe, coloca alguma coisa para mim para que eu possa. Então quando ela via, ela já tinha feito. Na escola, não. Na escola ela tinha acesso, então ela ia sozinha fazer seu xixi, suas necessidades básicas. Então, cuidar disso, tenham os brinquedos em casa e tal, na altura da criança, de maneira organizada também, não precisa ser milhões, que sejam poucos e organizados, para que ela também tenha esse hábito em casa de guardar as coisas no lugar, pegar do lugar e guardar no lugar. Uma fruta que esteja ao alcance dela, né, deixar para que ela... Uma fruta, um pratinho, uma faquinha daquelas sem ponta, daquelas que é de passar manteiga, né? Para que uma banana ela consegue cortar, descascar, vai trabalhar o descascar, vai cortar essa banana e não vai se machucar, e tá tudo bem, ela tá aprendendo, tá sendo autônoma e se sente feliz por isso, né? De não ter que ficar pedindo para um adulto fazer, ajudá-la a fazer algo que ela pode fazer sozinha. Então é muito legal quando a gente tem a oportunidade de fazer isso e pedir para os pais, porque eles acabam entendendo qual é esse processo também que em casa eles devem ajudar a fazer, tá? Tem uma frase, tem um pensamento que a Montessori fala muito, e eu acho que vale muito a pena a gente refletir sobre isso no ambiente, que é assim: não é a criança que está errada
naquele ambiente, é o ambiente que não está próprio para ela. Então, por exemplo, se ela está te pedindo muito alguma coisa, porque a intenção do ambiente é que a criança tenha tanta autonomia que ela não precise ficar pedindo para o professor fazer as coisas para ela, que ela vá lá, que ela pegue, que ela trabalhe, que ela devolva. Quanto menos ela necessitar desse adulto, melhor ela tá. Então, é óbvio que de vez em quando ela vai pedir, e aí a gente sugere que a criança levante a mão para que não fique professora. Então, levante a mão, a professora vai ver, vai até lá, vai conversar com ela, vai ver o que ela precisa. Mas se você perceber que é algo que a criança está te chamando muito para pegar um determinado material, veja se não é esse ambiente que não está organizado de uma maneira que ela tenha alcance a isso. Então, às vezes é um material que está lá muito escondido, muito atrás de alguma coisa, onde a criança não está tendo... Ou outra coisa, às vezes é um material que você vê que, poxa, ninguém pega a escada marrom, por que será? Aí você vai ver, a escada marrom está lá atrás de alguma coisa que a criança não tem acesso. Então, os materiais, eles devem estar acessíveis mesmo para a criança. Ou se existe um erro, né? Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo de casa. Meus copos são todos enfileirados numa prateleira, num armário. A criança tem acesso a isso. Porém, o copo que ela gosta, ou enfim, ela pega lá de trás. E aí o da frente caiu e quebrou. Tá errada a criança ou tá errado o ambiente que eu preparei para ela? Eu não preparei esse ambiente para ela. Se eu tivesse deixado uma fileirinha só na frente, ou esse é o seu copo, né, de vidro, não tem problema. Se cair, a mamãe vai limpar. Se quebrar, a mamãe que limpa, aí você sai, a mamãe limpa, ou o professor limpa. Se tem algo de vidro na escola e a gente acha que a criança vai quebrar tudo de vidro, mas se ela não tiver acesso a isso, ela não vai conseguir aprender a lidar com isso. E muita coisa de vidro, ela tem uma textura, ela tem uma cor, ela tem uma transparência, ela tem infinidades de qualidades que um copo de plástico não tem. Então a gente tem que dar acessibilidade a ele, sim. Tudo que a gente for fazer, a gente vai ensiná-los a trabalhar com aquilo. Eu não vou simplesmente dar um copo e uma jarra e dizer se vire. Eu vou ensinar como que eu pego um copo e uma jarra para me servir, né? Então é um processo, tudo é um processo. E aí, retomando, sou eu que não preparei esse ambiente, fui eu que não preparei esse ambiente para essa criança. Se eu tivesse preparado, ela não teria quebrado, ou pelo menos ela teria mais acessibilidade, que quebrar às vezes vai acontecer e tá tudo bem. Então, cuidar com isso. Muitas vezes é o ambiente que não está ajudando no desenvolvimento dessa criança, nessa autonomia dessa criança e, consequentemente, para o professor também, né, ter essa ajuda dessa autonomia da criança. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns materiais, só para vocês terem ideia dos materiais com relação às estantes, tá? Vou falar, mas claro que vai ser só para vocês terem uma noção de nome, de nomenclatura, e depois é que esse trabalho tem que ser feito com muito mais profundidade de apresentação dos materiais e tal. Então, começando lá, pelo sensorial, né? Ou melhor, pela vida prática, como eu falei na ordem. Vida prática. Essa vida prática, ela pode ter objetos dentro da sala de aula, como ela pode ter objetos fora da sala de aula, porque a vida prática é a prática da vida, é trabalhar essa vida mesmo, né? Coisas da vida nossa. Talvez esse vídeo se prolongue um pouquinho mais e tá tudo bem, tá? Então lá, vida prática, vou falar algumas coisas, tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas eu vou falar algumas. Arrumar mesa, misturar farinhas, versar líquidos, copos e jarra, versar líquido com bule e chá e xícara, transpor com esponja, transpor com conchas, abrir e fechar porta, abrir e fechar frascos, movimento de pinça com prendedor de roupa, enrolar e desenrolar fitas, transpor contas, quadros de alinhavo, lavar as mãos, banho da boneca, tirar e colocar sapatos, os telaios com os botões, zíperes, enfim, enrolar e desenrolar o tapete para guardar esse tapete, lavar vidros, molhar as plantas, lavar a pedra, secar o chão, varrer, plantar, fazer espuma com batedor de claras, preparar suco, servir suco, preparar alimentos, ralar alimentos, arrumar um vaso com flores, lavar uma louça, parafusar e desparafusar, né, com uma atividade que é com os parafusos, transpor contas com pinça,
telais de conchete, telais de fivela, polir metais, cortar maçã, transpor com seringa, moer grãos de café. Claro que algumas a gente adapta, se eu não tenho grão de café eu faço outra coisa. Caixa de costura, enfiar contas, bordar, dobrar tecidos, caixa de ferramentas, acender e apagar velas. Aí sensorial, né, para vocês terem uma ideia. A torre rosa, os cilindros de encaixe, escada marrom, barras vermelhas, primeira caixa de cores, segunda caixa de cores, placa de áspero e liso, conjunto de placa de áspero e liso, caixa de tecido, saco de reconhecimento, classificação de objeto, projeção da torre rosa, projeção da escada marrom, cilindros coloridos, terceira caixa de cores, gabinete geométrico, placas térmicas, caixa dos rumores, recipientes de degustação, projeção geométrico, triângulos construtores, cubo binominal, sólidos geométricos, placa de gradação do áspero, cubo trinominal, cubo da potência do 2. E aí vamos para a matemática. Fusos, tentos, 45 layout, barra vermelha e azul, jogo da memória, introdução ao decimal, banco fazendo trocas, numerais de lixa, associação das barras vermelhas e azuis com os numerais de lixa, primeira tábua de Cegan, segunda tábua de Cegan, o crivo, multiplicação, divisão, aí a partir dos 5 anos e tal, 5, 6 anos. Linguagem, cantos de dramatização, interpretando sentimentos, ambientes em miniatura, cartões de classificação de nomenclatura, livros montessorianos, lousas com quadros e giz, ou quadros e giz, cartões de classificação, caixa com gravuras, cartões para classificar, jogo de movimento, letra de lixa, caixa de areia, jogo de movimento com pareamento, intuição do substantivo, ambientes reais, singular e plural, feminino e masculino, jogo do artigo em miniaturas, do verbo, em caixas de metais, cópias de formas e silhuetas, lousas e quadros de giz, como eu já falei, cesta com miniaturas fonéticas, quadro fonético, aí objetos fonéticos para ouvir sons, cesta de leitura, caixa com diferentes portadores de textos, caixa com diferentes caixas de leitura, objetos fonéticos para leitura, cesto com cartões classificados para leitura. Bastante coisa, né? E isso seria uma lista de meio que o básico, assim, claro que muita coisa dá para adaptar, e pode-se ter outras coisas, enfim, é só para ter uma ideia. Aí nas ciências, história e geografia, entra atividade de linha, mapeamento da rua, apresentação da terra, água e ar, o globo terrestre, sensorial, as formas da terra, a história do Big Bang, conceito de antes e depois, hoje e amanhã, hoje, ontem e amanhã, dia e noite, observação do real, dos seres vivos e não vivos, classificação em miniatura dos seres vivos e não vivos, classificação das gravuras dos seres vivos e não vivos, livro-álbum, o globo dos continentes em bicolor, depois colorido, depois sensorial, terra e água, planisfério dos continentes mar e oceano, livro com as formas da terra, fotos com formas da terra, globo terrestre, quebra-cabeça, filmes também se trabalha muito, e aí outros conceitos que entra dentro do história, geografia e ciências, a história do mundo, a evolução do homem, enfim, entra muitas outras coisas. Espero que tenha ajudado esse vídeo a esclarecer um pouquinho mais. Eu vou, como já falei, eu vou colocar em algum momento aí um videozinho da minha escola, onde a gente começou a arrumar novamente os materiais, né, as estantes. Então vocês vão entender novamente o que eu tô falando disso, de colocar uma estante. E vou escrever a ordem novamente, para que seja visual para vocês. Acho que é isso, a princípio, talvez eu coloque algumas fotos, não sei. E aí logo em seguida vamos falar sobre a preparação, o adulto preparado para esse ambiente, tá? Muito obrigada,
Espero de verdade que eu esteja ajudando de alguma forma e nos vemos em breve.